O Senado aprovou na noite desta terça-feira a medida provisória que autoriza o uso de recursos do pré-sal no programa Minha Casa Minha Vida. O texto da MP prevê que os recursos do Fundo Social, das reservas de petróleo e do pré-sal sejam utilizados para a infraestrutura social, a habitação popular e enfrentamento a calamidades públicas. O texto segue agora para a sanção presidencial. E quem chega no Conexão para analisar esse assunto é o presidente executivo do Sindicato da Habitação de São Paulo, o Eli Vertem. Eli, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. Como é que o mercado imobiliário vê aí essa nova fonte de recursos para a construção de moradias no nosso país? Bom, primeiramente, boa tarde, Jonathan, pelo convite. Então, é uma pergunta importante, na verdade é uma decisão importante, porque é um recurso novo que vai entrar para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, como todos sabem, ele tem como funding, vamos dizer assim, como fonte de recursos, basicamente caderneta de poupança, o próprio fundo de garantia e aplicações financeiras, como fundos de investimento imobiliário, por exemplo. E agora entra uma fonte de recursos novos, que é esse fundo do pré-sal, que foi aprovado agora. Então, é um dinheiro novo que entra para a produção e para o financiamento habitacional. Então, é uma excelente notícia, na verdade, porque, claro, todos os setores precisam de recursos, o imobiliário não é diferente. E como o setor imobiliário necessita de mais investimentos para continuar crescendo, porque ele vem num ritmo de crescimento grande, é, sem dúvida, uma notícia bastante importante para o mercado imobiliário. Essa notícia surgiu quando o governo anunciou que faria algo para facilitar o acesso da classe média, à aquisição da casa própria. E então a gente teve uma nova faixa dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Isso por si só já facilita a questão do acesso para quem está... a gente tem no mercado imobiliário uma seguinte situação, Quem está no Minha Casa Minha Vida consegue ter um crédito mais barato, financia, enfim, tem acesso. E quem está no alto padrão não se importa tanto com o financiamento, porque tem o dinheiro para pagar à vista. Quem fica no meio é que sofre com os juros caros, um financiamento mais caro e acaba deixando de comprar a casa ou adia, esse desejo da troca da moradia. Essa questão resolve por si só, a gente precisa pensar em novas maneiras de trazer a classe média de volta para a aquisição da casa própria ou pensando numa substituição do imóvel que já tem? Perfeito, Jonatas. É exatamente essa lacuna que esse novo recurso veio preencher. E era justamente como você muito bem colocou, era justamente a faixa que estava mais, digamos assim, espremida, não só pela falta de financiamento, como pelo encarecimento do financiamento por conta da subida de taxa de juros. Então, esse recurso vem atender essa classe média. É um recurso suficiente, sim, para atender. Claro que se pudesse vir mais, seria mais interessante, mas eu acho que ele vai viabilizar para uma grande quantidade de famílias, nessa faixa média que você falou, chamada classe média, para adquirir sua habitação, porque a demanda é muito grande, estava faltando esses recursos. A gente acha que vai necessitar mais recursos, mas já é uma grande novidade, é um bom começo. E para o ano que vem, até adianto aqui para você, em primeira mão, nós estamos já trabalhando, o Secov São Paulo já está trabalhando nisso, para que esses recursos se tornem perenes e venham aumentando com o tempo. A gente acompanhou recentemente um evento do Banco Central em que o próprio presidente o Galípolo, citou que o Banco Central está estudando maneiras de aumentar as fontes de financiamento para o mercado imobiliário. Dentro do mercado, existe algumas sugestões de onde poderia vir mais dinheiro, de fato, para baratear esse crédito e facilitar o acesso à casa própria? Tem, sim, sem dúvida. E o Banco Central chamou, nós já fizemos algumas reuniões com o Banco Central, estamos colaborando. Na verdade, Jonatas, não é bem ter mais recursos. Recursos tem, é baratear um pouco esses recursos, como você falou. É importante destacar o seguinte, o mercado imobiliário, ele atingiu um movimento tão grande, digamos, ele teve um crescimento tão grande nos últimos 5 anos ou 10 anos, que ele necessita de mais recursos que não sejam somente os da poupança para sustentar esse crescimento e essa demanda, na verdade, tanto de produção, que a produção também está crescendo, como de compradores. Então, sim, nós estamos participando dessas conversas, há uma preocupação do Banco Central, do próprio governo, das entidades, de atender esse setor que emprega tanto, fornece um bem importante, a demanda é grande.
Então, sim, estamos participando e vamos ter mais boas notícias com toda certeza. Até aqui a gente falou sobre a questão do consumidor ter acesso ao crédito, mas é importante lembrar que antes dessa casa ficar pronta, é preciso ali ter o papel do construtor, da incorporadora, para erguer e ter recursos, né, para erguer esse empreendimento. Para o incorporador, também ficou mais difícil ter acesso a esse crédito, Eli? Na verdade, de novo, e você tocou num ponto importante, é preciso fabricar essa mercadoria, né? Na verdade, o que o setor imobiliário faz? Na verdade, ele fabrica uma mercadoria sob demanda do consumidor. Né? Até muitas vezes fala, o construtor faz o que quer. Não, o construtor atende o mercado, é a demanda, são as pesquisas de consumidor que determinam que tipo de imóvel vão fazer. Então, é importante construir. Então, é importante ter também esse lado de financiar a produção, porque é um setor de longo prazo. Agora, quando você facilita as vendas, você dá mais crédito para o comprador, esse dinheiro circula. Né? Então, esse dinheiro entra para as construtoras, para as incorporadoras, de várias formas, no caixa e tal. Então, com isso, também acaba tendo como subproduto mais recursos para a produção, ainda que ele tenha sido financiado direto para o comprador. Mas a gente não pode descuidar de fabricar, né? De produzir e fabricar. E hoje, não é que falta recursos para fabricar, não faltam, mas estão mais caros, isso é fato concreto. Eu sei que o Secovi faz ali, anualmente acompanha, né, o mercado, inclusive tem um anuário divulgando informações muito precisas sobre a evolução do mercado imobiliário, não só na cidade de São Paulo, como no país como um todo. A tendência mostra que, de fato, Minha Casa Minha Vida, ele deve continuar crescendo, é algo que, de fato, vai seguir movimentando o mercado imobiliário no Brasil, Eli? Vai sim, Jonas. Na verdade, a gente faz o anuário, mas mensalmente a gente tem uma inteligência de mercado muito grande aqui no Secovi São Paulo e a gente acompanha inúmeros detalhes do mercado. O Minha Casa Minha Vida, só para você ter uma ideia, hoje ele representa aproximadamente, em número de unidades, 65% do número de unidades lançadas e vendidas na cidade de São Paulo e até no estado nesses últimos anos. Então, é o grande mercado, né? A capacidade de produção da indústria privada de fazer habitação dentro do Minha Casa Minha Vida, cada vez mais barato, somado aos recursos do Minha Casa Minha Vida, somado aos recursos do governo do estado, que também tem a Casa Paulista, que é um programa que complementa esse subsídio do Minha Casa Minha Vida, somada também aos programas da Prefeitura Municipal, aqui no caso de São Paulo, como Pode Entrar. A resultante disto é ter saído de um mercado que hoje era mais ou menos 25% do total de unidades e hoje é 65% desse mercado. Ele vai continuar crescendo, a demanda é imensa nessa faixa, vamos dizer assim. Eli Vertem, presidente executivo do Secovi São Paulo, obrigado pela entrevista, participação com a gente hoje aqui no Conexão Record News e até uma próxima. Obrigado, Jonas. Estou sempre à disposição. Obrigado.